Shalom, queridos. Hoje é um dia muito especial e eu estou aqui para compartilhar algo com os irmãos da parte do Senhor. Então, inicialmente, eu quero fazer uma pergunta que a gente vai responder ao longo do vídeo. Você, em algum momento, já semeou e teve a sensação de que a semeadura ia brotar, como na imagem ao lado, e você começou a ver a semente brotando e de repente você viu a semente secar? Então o vídeo tem por finalidade trazer uma compreensão de que a semente tem que ser lançada na hora certa. Hoje é um dia especial para semear, hoje é dia 30 de março, né? Não importa se você acredita em medição dos dias, das estações, então não julgue. Então eu peço que você assista o vídeo para que você entenda os fundamentos da palavra, porque hoje é um dia de semear. Independente se você está assistindo hoje ou não, se você obtiver essa compreensão do Kairos, as coisas vão fluir diferentemente na sua vida. Se você tiver uma compreensão de que Deus não, ele está acima do Cronos, ele está acima do Kairos. Jesus é a eternidade, é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Nosso Deus é eterno, nosso Deus não tem princípio nem fim. Ele é o Alfa e ele é o Ômega, ele é o Aleph, é a força, o poder, ele é o Tav, ele é a marca, o sinal, o pacto, ele é a primeira e a última letra de qualquer alfabeto. Então você precisa semear palavras na sua vida. Hoje eu quero semear algumas palavras. Entenda que Deus, ele fez tudo a partir da palavra. Então é importante a palavra falada, a fé vem pelo ouvir. Então quero trazer uma mensagem especial para você, uma mensagem já de preparação para a Páscoa, uma palavra que vai marcar o início do seu ano, para que você tenha, como está aqui embaixo, uma colheita abundante, que você colha seus frutos com alegria. Aquele que semeia com lágrimas voltará colhendo seus frutos com alegria. E é isso que eu profetizo na sua vida, uma aliança com Deus, um tempo novo, um tempo onde a sua vida vai mudar. Você vai aprender a semear na estação certa e colher. E não se preocupe que eu não estou falando de sementes financeiras, dízimos, ofertas ou coisa parecida. Fique tranquilo em relação a toda e qualquer coisa, não sou profeta de Pix, né? Então, Deus abençoe a sua vida. Então, vamos entender algo sobre a vida de Jesus e sobre semente. Então, o texto de João 12 diz assim, ó: e Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, né? Então, na verdade, vos digo que se o grão de trigo não morrer, caindo da terra, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Agora, está dizendo aqui o seguinte, ó: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Chegou o tempo. Houve um momento onde Jesus, ele tinha que vir, ele tinha que morrer. Aquele momento chegou na vida dele. Como ele anunciou, ao ler o livro de Isaías, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregoar a boa nova. Jesus é a boa nova. Aquele texto fala de um jubileu. Jesus, ele vem no ano de jubileu, no ano de libertação de cativo, de perdão de dívidas. Se você tiver mais curiosidade sobre isso, depois a gente fala, mas se quiser estudar logo, vai em Levítico 25, você vai entender um ensino sobre tempos e as estações proféticas do Senhor. E são estatutos perpétuos. Jesus não aboliu. Jesus, a Bíblia fala assim, era a festa das luzes e Jesus andava pelo alpendre de Salomão. E era Páscoa e Jesus subiu a Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, seus pais o levaram a Jerusalém, ao templo. Isso fala de Bar Mitzvah, fala de Jesus cumprindo tudo. Jesus veio para cumprir, ele veio para estabelecer. Então vamos voltar aqui. Quem ama a sua vida, na verdade, olha o que ele fala aqui, ó: o grão de trigo caindo da terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, gera muito fruto.
Eu quero profetizar na sua vida que esse momento que você está se sentindo enterrado, que você está se sentindo soterrado, que você está vendo a semente que você plantou morrendo, que você está vendo que as coisas não estão fluindo na sua vida, a hora que te enterraram é a hora da escuridão, é a hora das trevas, é a hora que você morre para nascer de novo. Deus está te preparando para um novo tempo. Então você diga agora, profetiza na sua vida. Amém, eu recebo. Eu entendo que eu estou nesse tempo, eu entendo que eu estou nessa metamorfose, eu entendo que eu estou nesse kairos, estou lidando com uma crise como uma lagarta numa crisálida, a crisalidar, é lidar com a crise para que ela saia como uma nova criatura. Eu estou, nesse momento, morrendo e sendo crucificado com Cristo. Então, aí Jesus fala assim, guardá-la, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então sirva que vai ser honrado. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas para isso eu vim para essa hora. Deus planejou, Deus tem um propósito para você. Salmo 139 diz que todos os seus dias foram planejados quando nenhum deles existia. O seu propósito está nesse sofrimento que você está passando, está nesse momento de trevas. De repente você teve uma grande perda na sua vida e Deus vai te dar habilidade, o Espírito Santo vai te confortar, vai te consolar e vai te preparar para confortar outras pessoas. Se você passou por coisas duríssimas na sua vida, hoje é o dia que essa semente que está enterrada desde a sua infância, quando você sofreu abuso, quando você sofreu violência doméstica, quando você sofreu rejeição na adolescência, na infância, seja lá onde for, é a hora que essa semente que está enterrada, ela vai brotar. Ela vai brotar. Prepare-se para isso. Prepare-se para germinar. Prepare-se para sair, para romper como uma semente rompe, começa a receber os primeiros raios solares. Você não vai entender porque a luz ofusca os olhos, como no mito da caverna de Platão. Mas aí você vai, daqui a pouco a sua visão vai clareando e os anos vão se passar e eu profetizo que daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai falar: aquele profeta estava certo. Aquele era o meu momento de crise, aquele era o meu momento de ser semeado, como Jesus profetizou. Então vamos continuar aqui lendo o texto. Se alguém me serve, siga-me, onde eu estiver estará também o meu servo. Agora minha alma está perturbada. Tua alma está perturbada? Jesus também disse: salva-me dessa hora? Não, para isso que você veio. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Jesus morreu na cruz porque ele amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi um ato de amor de Deus por você. Olha o que Jesus está falando aqui. Essa voz não veio por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E dizia isso significando que morte havia de morrer. Então Jesus morreu na cruz para te salvar, para te abençoar, para salvar a sua vida. Então, vamos estudar aqui o que eu quero dizer quando eu digo que é hora de semear, é a hora de você sair à luz, é a hora de você aparecer, de resplandecer a vossa luz perante os homens, entendeu? Então, em Gênesis 1, diz assim, vamos estudar um pouquinho e entender o que é um calendário bíblico. Gênesis 1, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. A gente vive dias, vive estações do ano, vive anos, vive ciclos de semanas de anos. Então a gente precisa entender essas coisas, a gente precisa estar atento ao tempo e às estações para que a gente possa saber semear.
E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então a gente sabe que a gente vive num ciclo circadiano, tem a noite para o descanso. Deus mandou, Deus deu ordem para a gente descansar. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã e o dia quarto. Isso fala sobre, desculpa, eu estou suando aqui, tá um calor, eu estou sentindo um calor aqui, uma unção, e o calor mesmo, né, do tempo. Então, você repara aqui que o dia, ele fala assim, e foi tarde e manhã e tarde o dia quarto. Deus começa a contar o dia a partir do cair da tarde. Então a primeira coisa que você precisa entender para você alcançar isso que a gente vai falar agora. Na viração do dia para a noite, Deus falava com Adão, Deus falava com Eva. Deus se encontrava com os dois. Por isso que o ser humano até hoje tem um prazer quando vai escurecendo o dia, quando Deus vai desligando, abaixando o dimmer até escurecer ali, vai escurecendo, o ser humano vai se preparando para se recolher, para descansar, como animal e carne que nós somos, mas Deus estava ali presente. Então por isso que a gente gosta de assistir o pôr do sol, a gente tem saudade do nosso Criador, a gente tem saudade desse encontro. Se você tem saudade de um encontro com Ele, fala assim, Senhor, eu tenho saudade de um encontro. Venha, Senhor, agora com uma porção maior, que a gente sinta a sua presença nesse momento, não só no pôr do sol, Pai. Que eu quero sentir o teu toque, eu quero me sentir teu filho, eu quero me sentir amado, eu quero me sentir salvo. Como disse Davi no Salmo 52, Pai, me dá um coração novo, um espírito reto, não retires de mim a alegria da salvação, Pai. Dá o prazer da tua presença para nós. Uma coisa só nós pedimos ao Senhor, que nós possamos estar nos seus átrios e contemplar da tua presença, que a gente possa sempre entrar com ousadia no Santo dos Santos e não só falar com o Senhor, mas ouvir o Senhor. Então fala conosco durante esse dia, durante essa semana, durante os próximos dias, durante toda essa estação. Efatá, abra-se os ouvidos, Pai, espirituais, abram-se os olhos espirituais para que o Senhor se torne luz perante os homens, e para que a tua luz resplandeça em nós, para que também possamos ser luzeiros, para que nós sejamos colocados como candeias sobre o alqueire, Pai, em nome de Jesus, Pai, em lugares altos, para que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Então existe uma tribo chamada Issacar, então isso é muito sério, livro de Crônicas, 12:32, e dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Então existe uma necessidade de você controlar, de você saber o tempo e a estação. Se você semear a semente fora da estação e fora do local adequado, ela não vai florescer. Jesus, ele foi semeado na plenitude dos tempos. Você não pode semear milho numa região fria, numa região chuvosa, ele precisa de sol. Você não pode semear soja no sertão nordestino, só se você tiver todo um aparato agrícola. Então a gente precisa entender que existem os frutos da estação, e cada estação certa para semear. Então existe um calendário bíblico, né? Então em Gênesis 1 disse assim, disse Deus, haja luminares para a expansão do céu. Então nós já entendemos isso, né? Então agora vamos para Êxodo 12:2. Olha só o que diz aqui o texto. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, esse mesmo mês será o princípio dos meses e será o primeiro dos meses do ano. Esse mês que a gente está agora, vou contar isso para você, esse dia de hoje, que a gente vai começar hoje, ao anoitecer,
É esse dia que a Bíblia está falando aqui. Existe uma tribo de Issacar, existem judeus que controlam esse calendário até hoje. Então, esse seja o primeiro dia dos meses do ano. Olha o que você precisa fazer hoje, de acordo com o estatuto. O que Deus falou, você vai entender por que você pode continuar fazendo isso. Olha o que Deus falou para Moisés. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tomai cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, no dia 10 desse mês. Se você lembrar, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém sobre um jumentinho e é aclamado rei. Nós vamos voltar nesse assunto já já. Ele foi separado como cordeiro. João falou, eis o cordeiro de Deus. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi analisado pelas autoridades, quem podia matá-lo falou assim, não vejo nesse homem problema algum, não vejo nele defeito algum, como um sacerdote que examina o cordeiro para ver se ele tem mácula, para ver se ele tem mancha. Jesus não tinha mancha nenhuma, ele era o cordeiro perfeito. Então vamos lá, mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho perto da sua casa. Isso aqui fala de sacerdócio familiar. O cordeiro será sem mácula, macho de 1 ano, qual tomará ovelhas das cabras, e guardareis até o 14º dia. E todo o ajuntamento da congregação de Israel ficará à tarde, tomarão sangue e poluão em todas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E aqui eu aproveito para falar o seguinte, Moisés não saiu de casa em casa, pintando com sangue a casa de ninguém. Cada um matou o seu cordeiro, cada um pintou sua casa. Você é rei de reis. Jesus é rei de reis. E você é rei. Ele é senhor de senhores. E você tem que ser senhor também. Nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então, hoje é o dia de você cobrir a sua casa com sangue de Cristo, você aceitar o sacrifício da cruz. Eu sugiro que você separe o pão e o vinho, o fruto da vide, para você celebrar a sua aliança, celebrar a ceia, a Páscoa do Cordeiro, já renovar a sua aliança hoje, porque o Cordeiro já foi preparado desde a fundação do mundo, já foi imolado, já foi crucificado, já ressuscitou, já tomou as chaves do inferno. Então vamos lá. E tomarão sangue e poluão. Então coloque o sangue na sua porta, né? Agora eu quero te falar mais um segredinho aqui, ó. Vamos lá, olha aqui, Gênesis 8. Ararat diz assim, ó. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Ararat, essa palavra em hebraico, né, que no dicionário Strong, sob o número 780, ela diz o seguinte, a maldição invertida. Grava essa palavra, a maldição invertida. E as águas foram indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a arca que tinha feito. Isso é uma outra data especial, né? 40 dias depois, no 10º mês, mas eu quero focar aqui no 7º mês, no dia 17 do mês. Lembra que a gente acabou de ler que Deus fala assim, seja esse o primeiro dos meses? O dia primeiro, que ele fala, esse mês que ele está falando, era o 7º mês que passou a ser o primeiro. Era o 7º mês. Então, o que aconteceu no dia 14º do primeiro mês? O cordeiro foi morto. O que aconteceu no dia 17º do mês, como está escrito aqui? A arca repousou sobre o monte Ararat. A maldição foi invertida. É exatamente isso que você está entendendo. No mesmo dia que a arca pousou sobre o monte Ararat, é o mesmo dia em que Jesus ressuscitou e inverteu a maldição. Então você está entendendo por que é importante você saber sobre o ciclo redentivo de Deus, as suas datas, porque Deus teve a preocupação de fazer a arca repousar sobre o monte Ararat, numa data. Depois, quando o povo sai do deserto, ele dá ordens em 1º de Nissan, falou assim, ó, daqui a 14 dias vocês vão matar o cordeiro. Jesus foi morto nessa data.
Aí Jesus ressuscita na mesma data que a arca pousa sobre o Monte Ararat. Tempos depois, o tabernáculo é inaugurado no primeiro dia do mês de Nissan, essa data que começa hoje, ao pôr do sol. Mas Marcelo, como é que eu vou entender esse calendário? Presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó, Daniel 7. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido e eles tirarão do seu domínio para o destruir e desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e obedecerão. Então, o versículo 27 já está falando sobre a vitória do Senhor nosso Deus, mas o versículo 25 está falando que haveria uma mudança na contagem do tempo. Existem calendários diferentes, e a gente vive hoje contando nossos dias debaixo de um calendário gregoriano, ou seja, inventado pelo Papa Gregório. Não vou entrar em detalhes, mas o mês de janeiro é o mês que é consagrado ao deus Jano, um deus com duas caras, uma para frente e outra para trás. Você chega em janeiro, olhando para o ano que começa, olhando para o ano que acabou, e a imagem do deus Jano foi a primeira imagem cunhada numa moeda, ou seja, tem uma ligação forte com Mamon. Por isso que você sai endividado de um ano, enrolado com o outro, preso no tempo para trás, peso no tempo para frente, porque em dezembro é feita toda uma campanha para você se endividar, para você gastar, para você... É horrível. Mês de fevereiro, muita morte, deus Febros, o deus etrusco da morte. Março, deus Marte, o deus da guerra. Abril, deus Aprilis. Maio, deusa Maia. E assim vai. Júlio César, em homenagem, né, em homenagem a Júlio César. Agosto, em homenagem a Augusto César. Aí depois vem setembro, que é mês 9, você já vê tudo torto. Dezembro, né? Outubro, que é 8, tudo bagunçado, né? Então vamos lá, você já entendeu que o diabo perverteu o calendário para que você esteja perdido e semeie na estação errada. Então vamos lá, mas olha só que bonito aqui, ó, Daniel 2. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus da eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda o tempo e as estações, ele remove reis, ele estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Pai, em nome de Jesus, Pai, remova reis e estabeleça reis, dê sabedoria para que nos tornamos sábios. Como disse o salmista, ensina-nos a contar os nossos dias para que nos tornemos sábios. Pegou, irmão? A gente precisa aprender a contar os nossos dias para ter sabedoria. E conhecimento, Senhor. Dá-nos conhecimento. Revela, Senhor, o profundo, o oculto e o escondido. Revela aquilo que está em trevas, porque com o Senhor mora a luz. O Senhor é a luz do mundo. Jesus Cristo, nosso Deus altíssimo, poderoso, que morreu e ressuscitou. Declare isso, dele é a vitória. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Ele é digno de abrir os selos e abrir o livro. Em nome de Jesus, nós pedimos sabedoria, graça, entendimento. Então, como eu disse, o Cordeiro foi escolhido. Então você vê aí o texto de Lucas 19. Trouxeram-no Jesus e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram em cima e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que haviam visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se esses calarem, as próprias pedras clamarão. Então, entenda o seguinte: Jesus, ele foi escolhido como cordeiro para ser morto. Ele foi avaliado. E tudo isso existe um ciclo de datas, né?
E aí você vai acompanhar agora Lucas 24, vem comigo. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, 17º do 7º mês, conforme o livro de Gênesis, que a partir de Êxodo se torna o primeiro mês. Levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida do sepulcro. Senhor, remove a pedra. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, e ainda que eu esteja morto, eu ouvirei a tua voz, Pai. Então chama o meu irmão das trevas para a luz, Pai. Que essa semente saia de onde ela está enterrada, e que ela saia para a luz, e a luz venha com o teu sol, com a tua força e todo o processo da fotossíntese, tudo que aquele criou, e o poder eterno da semente que contém uma árvore, que contém frutos, que contém sementes, que contém árvores, e é um ciclo sem fim de prosperidade e bondade, porque esse é o teu fundamento, um fundamento de prosperidade, Senhor, de falta de nada, de shalom, um local onde o caos não tem autoridade. E acharam a pedra removida, e entrando não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando ela muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto a ela, delas, 2 homens com vestes resplandecentes. Isso parece, sabe o quê? A Arca da Aliança, com os 2 anjos com as suas asas estendidas. Jesus é a arca, ele é o pão, ele é o maná, ele é o mandamento, ele é o pão que desceu do céu, ele é a vara de Moisés que mesmo cortada floresceu, ele é a tábua, ele é a lei, ele é a graça, ele é a bondade, ele é o amor, ele escreverá a lei no nosso coração de carne, não de pedra. E aconteceu, né? Então, estando atemorizadas, abaixando o rosto, eles lhe disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores e seja glorificado e crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Seja crucificado, não glorificado, e ao terceiro dia ressuscite. Porque eu já vejo a glória, então ele já está glorificado. Então existe um ciclo redentivo anual, né? Então você vai sempre lembrar, é um memorial perpétuo. Jesus subia para Jerusalém para a festa das primícias. Então daqui a pouco nós teremos a festa, teremos o Pentecostes. Jesus falou assim: eu vos batizo com... João falou: eu vos batizo com água, mas aí vem aquele que batiza com fogo. João Batista, ele opera no espírito e no poder de Elias. João Batista fez como Elias. Elias batizou pedras com a água, lembra disso? Batizou pedras com a água, 12 pedras representando 12 tribos. Batizou-as com água e do céu desceu fogo. João Batista batizou pedras vivas com água, Jesus veio e desceu fogo em Pentecostes. Então é tempo da gente começar a se preparar para Pentecostes. É tempo da gente começar a se preparar para um tempo novo. É tempo da gente se preparar para a Páscoa, se preparar para a ceia. Preste atenção no que diz a palavra em 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então eu quero que você entenda isso. Eu quero te convidar para que você entenda esse ciclo redentivo, para que você tenha essa compreensão de assim como o povo saiu do Egito e houve uma perseguição, você também vai ser perseguido, mas o mar vai se abrir e você vai passar, e os seus inimigos eles serão destruídos na hora que o mar vermelho se fechar. E aí você pode lembrar de Davi: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E Jesus fala assim: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então ore para que os seus inimigos estejam numa ceia, que eles assistam essa ceia, que eles assistam você dando fruto, que assistam a sua vida, que assistam
e tenha a oportunidade de também se arrepender. Se o seu inimigo tiver pão dele tiver fome dele de comer, se ele tiver sede dele de beber, e faça isso para que ele entenda que você é filho de Deus, que você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Então, queridos, hoje ao pôr do sol, do dia 30 de março, é esse mesmo dia 1º do mês de Nissan. Daqui a 10 dias, o cordeiro é separado. Daqui a 14 dias, né, o cordeiro é morto. E daqui a 17 dias, o cordeiro ressuscita. Jesus faz parte de uma salvação eterna. É um tempo de você lembrar do sacrifício vivo de Jesus e da saída do Egito, e você possa também ser liberto de tudo isso. Que você possa sair da escravidão do pecado, que você possa sair das trevas para a luz, que você comece a se preparar para que essa colheita que vem se adiando durante muito tempo venha sobre você. Mas para isso é preciso que você entenda de sacerdócio. Para isso é necessário que você entenda que você precisa, você mesmo, passar o sangue na porta da sua casa, o sangue de Jesus. Você precisa fazer como Josué. Quanto aos demais eu não sei, eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então hoje, 1º de Nissan, um novo ano se inicia, uma nova oportunidade. Seja grato a Deus. E eu quero te convidar nesse momento a você meditar na oração do profeta Abacuque, que está no livro de Abacuque 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, que está sobre o Brasil, sobre a minha cidade, sobre o Rio de Janeiro, sobre a sua cidade, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu bairro. Lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele vem para tremer a terra, olha que sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Se você está vendo a sua vida abalada, entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Aí ele vai continuando: os montes te veem e se contorcem, passam as torrentes de água, as profundezas fazem ouvir do mar a sua voz, levantam-se bem alto, o sol e a lua param nas suas moradas, e ao resplandecer da luz as tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Entenda que Deus está no controle do mundo. Ele está no controle de tudo. Marcha com teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Você é cidadão do céu. Esquece notícia. Esquece o que está acontecendo. Esquece quem está na presidência. Esquece quem está mandando. Declara sobre a sua casa. Aqui nesse território aqui é reino de Deus. Pode ter 10 pragas lá fora que aqui não chega praga nenhuma. Mal nenhum chegará à tua tenda, se você é cidadão do mundo. Agora, se você quiser ser cidadão da terra, aí você fica sujeito a tudo isso. Agora, se você é cidadão do reino, a tua casa vai funcionar diferente. Então, aceite agora ser cidadão do reino. Agora, uma chave para esse momento de coisas que não estão boas. Marchas com teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi, o meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios, e entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então, se você está nesse momento agora, declara para que haja mudança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco,
e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente, ao mestre de campo para instrumentos de cordas. Então entenda o seguinte, o Senhor é a sua fortaleza, faz os teus pés como da corça. Já viu a corça, como é que ela anda? Aquela patinha dela ali, ela anda no meio das cordilheiras, ela anda em qualquer lugar, ela não cai de lugar nenhum. E me faz andar altaneiramente. Então Jesus vai te guardar, vai te abençoar. Então entenda o seguinte, se você tem pouco, entenda que Jesus olhou para o pouco e foi grato. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em ti. Então, se você só tem 2 pães e 3 peixinhos, faça como Jesus, levante aos céus e agradeça. Fala, Senhor, eu te dou graças por aquilo que eu tenho hoje, Pai. Multiplica no ano que agora se inicia. Eu te agradeço e te louvo. Então reconheça a grandeza do Senhor, reconheça e lembre-se do sacrifício de Jesus por você, na cruz do Calvário. Nesse ano que se inicia agora, hoje ao pôr do sol. Hoje ao pôr do sol, retire um tempo. Faça sua ceia, encontre-se com Deus e ouça o que Ele tem a te dizer. Arrependa-se dos seus pecados, porque quando Adão e Eva se encontraram com Ele, Deus perguntou, Adão, onde é que você está, Adão? Aí o Adão, eu vi o Senhor passando e me escondi. Aí Deus fala o quê? Quem você andou conversando? O que você andou fazendo? Ele conversou com a serpente. Você sabe da história. Então o que Deus fez? Matou um animal e cobriu a nudez de Adão. Pois é, Deus matou o seu próprio filho e cobriu a sua nudez e a minha, para que nós possamos ter vestes lavadas no sangue do Cordeiro para acessar a eternidade. Essa é a mensagem para hoje. Reflita nisso, lembre-se do sacrifício do Cordeiro por você, arrependa-se e siga por esse caminho novo que é Cristo. Jesus é um caminho novo, Ele é a arca da aliança, Ele é aquele que vai te batizar com fogo nos próximos dias, Ele é aquele que vai te revelar, é aquele que vai fazer a tua semente brotar, é aquele que vai te abençoar com bondade, justiça, prosperidade, com contentamento, para que você possa fazer parte disso que o profeta Abacuque está falando aqui, ó, de trazer um avivamento nos dias de hoje. Deus te abençoe e prospere a sua vida. Deus abra os teus olhos, que você seja uma pedra viva, uma pedra de fogo, uma pedra em brasa, como no dia de Pentecostes, e que a sua casa seja cheia do fogo do Espírito Santo, que a sua casa esteja com o sangue do Cordeiro na porta, e que você possa sair para um tempo novo. Resplandeça a vossa luz perante os homens e você dê muito fruto para que o seu Pai seja glorificado. Deus te abençoe, até a próxima e medite no dia de hoje, que o Espírito Santo fale com você, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e traga um tempo novo para a sua casa. Deus te abençoe, fique com Deus.